Olá, eu sou Bárbara, enfermeira obstetra, formada pela Universidade Federal da Bahia. Sou mestranda pela UFPE em Enfermagem, Educação e Saúde. Hoje a gente vai dar continuidade no curso de assistência ao pré-natal na atenção primária à saúde, dentro do módulo 1, com a temática alteração fisiológica da gravidez. No que diz respeito aos objetivos de aprendizagem, espera-se, que ao final a gente seja capaz de descrever as alterações fisiológicas ocorridas durante a gestação, identificar os impactos das mudanças hormonais, cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, pele e anexos, urinárias, mamárias e modificações locais no organismo das pessoas gestantes, além de analisar os mecanismos adaptativos do corpo durante a gravidez para sustentar o bem-estar das pessoas gestantes e do feto. Avaliar a importância das alterações fisiológicas gestacionais no cuidado das pessoas gestantes e do feto. As alterações fisiológicas da gravidez, elas são vitais, na verdade, para o sucesso da gestação e preparação para o parto. Então, assim, entende-se, que a gestante, ela não fica pronta para parir quando ela entra em trabalho de parto. Ela se prepara durante os 9 meses para o parto, e a gente vai ver isso aqui no decorrer dessa aula. Então, compreender esses processos é essencial para o cuidado adequado dessas gestantes, porque muitas vezes, algumas queixas que essas gestantes vão apresentar, principalmente a primigesta, é tudo muito novo para ela. Ela não entende daquele processo. Então, você, enquanto profissional, que entende toda a mudança fisiológica da gestação, muitas das vezes a queixa que ela vai trazer, ela vai entender como um processo de adoecimento, mas na verdade é só uma reorganização do corpo dela relacionado à gestação, é um processo adaptativo, é uma resposta hormonal, e aí você consegue esclarecer esse processo para que ela crie estratégia, muitas das vezes, para lidar com essas alterações sem precisar estar medicalizando, tá? Então, quais são essas alterações, Vêm as alterações hormonais, cardiovasculares, alterações respiratórias, gastrointestinais, alterações do sistema urinário e alterações do corpo. Dentro das alterações cardiovasculares, existe um universo, Vamos lá. A primeira coisa que vai acontecer diante disso, diante de tudo isso, vai ser, e antes, de tudo isso, vai ser alteração hormonal, E aí a influência dos hormônios, dessa mudança, dessa oscilação de hormônio, vai ter como consequência outras alterações de outros sistemas. Uma delas as alterações cardiovasculares, Primeira coisa que a gente vai perceber logo no início é o aumento do volume plasmático. O que é isso? O sangue, ele vai se preparar para o parto desde o início. Desde o início, quando a mulher pare, normalmente, no parto vaginal, ela vai perder mais ou menos aí 500 ml, menor ou igual a 500 ml no parto vaginal e em torno aí menor ou igual a 1000 ml na cesariana, porque maior ou igual a isso a gente já considera aí uma hemorragia pós-parto, que é um tema já para mais evoluído lá para o processo de trabalho de parto e tal, e intercorrências, emergências obstétricas. Mas dentro da fisiologia, o que a gente percebe é que desde o início vai haver essa preparação. Então, o volume plasmático ele vai aumentar. A gente vai ter mais sangue circulando, tá? Não só para a preparação para o parto, mas sim também para suprimento, de toda a questão que permeia a gestação, a questão do útero, a questão da placenta, a questão da nutrição do feto,
a questão da capilaridade que vai haver, também a questão da baixa resistência vascular por influência da progesterona, que a gente vai discutir também sobre isso. Então, a gente vai perceber o aumento desse volume de sangue, volume de plasma. Só que muitas das vezes, esse volume de plasma, o componente sanguíneo, como as células sanguíneas, a hemoglobina, não consegue acompanhar 100% desse aumento do volume. E aí a gente vai desenvolver uma chamada de anemia fisiológica da gestação, por hemodiluição, porque a gente vai ter muito plasma e poucos componentes sanguíneos. E aí, quando se faz um hemograma, né, no pré-natal, vai perceber uma anemia fisiológica da gestação, mas por ser fisiológica não quer dizer que não precisa tratar. Por isso que as gestantes fazem suplementação com sulfato ferroso, tá? E aí a gente vai ter esse volume. Para além disso, a gente vai ter aumento da frequência cardíaca, tá? A gestante ela vai ter aumento do batimento cardíaco, em conjunto com esse aumento também do débito cardíaco, baseado na questão da nutrição, né, da oferta metabólica, de toda a questão que vai permear a gestação. E aí a gente vai perceber uma menor baixa vascular. Mas essa baixa vascular, a gente já vai vir para a influência da progesterona. Lembra que eu trouxe lá que os hormônios, eles têm influência, né, sobre todos os sistemas, e aí a progesterona, ela promove esse relaxamento dos vasos também. E aí esses vasos, eles ficam mais dilatadinhos, então por isso diminui a resistência vascular. E aí o que a gente vê? Muitas gestantes apresentam a pressão arterial baixa, que é comum, entendeu? E é ok, é uma alteração fisiológica esperada da gestação ter a pressão arterial baixa. Aí, em relação à alteração respiratória, a gente vai perceber mais uma vez a influência da progesterona, que é um hormônio que vai estar presente, né, nesse processo gestacional, numa taxa mais elevada, e aí ele vai trazer todas essas influências e também dentro do sistema respiratório. Vai estimular o centro respiratório, resultando, né, em um aumento do volume corrente, o consumo de oxigênio vai aumentar, também por uma necessidade fisiológica, necessidade metabólica da gestante. Ela vai apresentar assim, uma hiperventilação. Às vezes a gente vai perceber uma alcalose respiratória nessa gestante. E o crescimento do útero durante a gestação também afeta a função pulmonar, né? Reduzindo a capacidade residual e o volume residual do pulmão. Não todas, mas algumas literaturas trazem, né, a questão do útero forçando um pouquinho o diafragma, e isso traz como influência desse padrão respiratório. Algumas gestantes também reclamam de falta de ar. Então, tudo isso é esperado. Claro que tudo tem que ser esperado, escutado também, acolhido e percebido se é fisiológico ou não é. No que diz respeito a alterações gastrointestinais, a progesterona também vai atuar muito aqui, né? Mas também o beta-HCG. Quando a gestante ela está no início da gestação, o beta-HCG ele é excretado em altas doses, né, para a manutenção dessa gravidez. E aí, algumas literaturas trazem que esse beta-HCG, esse hormônio, ele gera enjoo, gera muitas náuseas, né? E geralmente esse nível de beta-HCG, ele vai dando uma reduzida no final do terceiro mês. Por isso que se diz assim, depois dos 3 meses o enjoo passa. É justamente por isso, tá? E aí a progesterona, como ela causa esse relaxamento da musculatura lisa, né? Como das veias, que vai dilatar e vai diminuir a pressão, como vai influenciar também no pulmão, ela também vai influenciar no gastrointestinal. E aí ela vai relaxar, vai diminuir o peristaltismo intestinal, e aí essa mulher vai apresentar constipação, né? Vai dizer que está com dificuldade de ir ao banheiro. Tudo é causado por conta da progesterona, né?
E aí também esse relaxamento da musculatura lisa, ele vai causar um relaxamento do esfíncter, né, do estômago. E aí o esfíncter, uma vez relaxado, faz com que ela sinta uma queimação, né, no estômago, e que a gente chama de pirose, que ela vai dizer que é azia, que é queimação, né? Que às vezes ela vai dizer que o menino vai ser cabeludo. Então, é justamente por isso, por conta desse relaxamento da musculatura lisa do estômago, principalmente do esfíncter, né? Do estômago. E aí, quando junto uma gestação mais avançada, né? Que o útero já está bem mais aumentado, e aí força o estômago e tem essa dilatação da musculatura lisa, intensifica mais essa pirose. As alterações do sistema urinário, a gente vai perceber que o aumento, né, do volume sanguíneo e a elevação da taxa de filtração glomerular vai resultar no aumento da produção de urina. Então, ela vai ter mais produção de urina. Além disso, tem outro fator também, que é a frequência urinária, mas a frequência de ir ao banheiro está mais relacionada com a compressão da bexiga. No primeiro trimestre, porque já vai estar ali útero e bexiga de frente um para o outro, aí vai forçar. No segundo trimestre já dá uma aliviada, porque o útero já sobe mais da bexiga. Porém, no terceiro trimestre ele já vai forçar para baixo, o útero vai forçar para baixo a bexiga, já vai ficar mais com aquela sensação de ir ao banheiro mais vezes. Mas, para além, né, fora essa questão, tem a questão também do relaxamento das musculaturas lisas, né, dos ureteres, que aí isso vai também reduzir o peristaltismo da uretral e vai favorecer uma estase, né, é tipo um estacionamento urinário, e retenção assim da urina. Isso favorece muito a proliferação de bactéria. E aí é o que vai justificar, muitas das vezes, gestante ter infecção urinária. É muito comum gestante ter infecção urinária. Tem essas questões, né, da estase, da musculatura lisa, que às vezes a gestante retém mais urina e aí fica ali propício para a proliferação de bactéria. Tem a questão vulvar também, que a gente vai ver alterações na vulva, que também vai favorecer a entrada, né, por si só, de bactérias ali naquele orifício, né, da uretra. E aí a gente vai ver essas questões todas relacionadas ao sistema urinário. E aí tem ainda a glicosúria, a aminoacidúria, que pode estar presente também nesse processo de adaptação fisiológica, tá? Aí a gente vai ver algumas alterações relacionadas à pele, né? Como um todo. As mamas, a gente vai ver alteração do volume das mamas, aumento, que a gente chama de galactopoiese, né? Que é o momento que vai preparar a mama, depois o colostro, e depois vem a produção do leite, tudo isso, do início até o momento que vai vir a descida do leite, processo de amamentação, enfim. Aí a gente vai ver também alteração da pele, né? Às vezes a presença de estrias novas, novamente ela vem arroxeada, depois ela vai ficando do tom da pele. A gente pode ver a presença, por influência, né? Também da progesterona, a hiperpigmentação da pele, que vai estimular a produção de hormônios voltados para o melanócito, né? E aí a pele vai estar hiperpigmentada. Normalmente quem tem mais tendência, né, vai ter cloasma ou melasma na pele, e aí a gente recomenda muito o uso do protetor solar, né? Que mais em relação à pele? Aí tem alguns sinais específicos assim da gestação, linha negra, sinal de Hunter, que a gente vai conseguir ver também. Aí sobre o leite materno, né, a gente vai ver que tem o crescimento e a maturação mamária, que eu trouxe já,
vai se perceber a mama dolorida, que a gente chama de mastalgia, sensibilidade das mamas, e a pigmentação do mamilo, que é uma auréola secundária, que a gente chama de sinal de Hunter, né? E ainda vai ter o tubérculo de Montigori, que são... Me esqueci, ela me perdoe, gente. Me perdoe, esqueci. Tubérculo de Montigori. Vou lembrar mais para frente. E aí a gente vem falar sobre o leite, o colostro e o leite maduro. Glândulas, tubérculo de Montigori, são glândulas que ficam ali protegendo a mama, tá? Só interrompi porque eu lembrei. Vamos lá. E aí, em relação ao colostro, ele vai se fazer presente, algumas literaturas trazem, a partir do quarto mês de gestação, já vai começar essa produção de colostro, né? E ele vai se fazer presente aí do 3º ao 5º dia. A gente sabe que o colostro é considerado como a vacina do bebê, porque vem com toda aquela carga de anticorpos, né? Que a mãe tem, adquiriu durante toda a vida, então vai proteger o bebê aí durante esse período. E aí a gente tem também o leite maduro, que desde que o colostro do 3º ao 5º dia ele já vai se reduzindo em concentração, a gente vai ter também, concomitante com isso, a descida do leite, que é um processo que a gente pode fazer um quadro de engurgitamento mamário, de mastite, né, que a gente precisa ter atenção também, principalmente quando você vai receber essa puérpera, né, na sua consulta de pré-natal. Então, você tem que avaliar isso, orientar a ordenha, orientar cuidados. E aí, o leite maduro, né, vai vir aí de 26 a 29 dias, que é o leite que é voltado mais para o ganho de peso mesmo. A gente vai ver que o nível de caloria, de gordura, ele é bem alto, né? Bem como de proteína também. A gente vai observar aqui também que o leite do pré-termo de um bebê que vem prematuro, ele é mais rico em caloria e gordura, porque a intenção é que o bebê prematuro que está com baixo peso, ele ganhe mais peso rapidamente do que um bebê termo que a gente entende, por muitas das vezes, que nasce com peso adequado, tá? Em relação à vagina, né, no que diz respeito aí às alterações locais. O aumento da vascularização provoca a hiperemia e o edema da mucosa. Então, a vagina ela vai estar mais vermelha, às vezes vai estar mais arroxeada, a gente chama de sinal de Kluge, tá? Então, isso é normal por conta da vascularização, por conta da influência da progesterona, tudo isso tem influência. Vai perceber uma pulsação das paredes, então a gente consegue ver lá uma pulsação das paredes vaginais no toque, né? Isso aí é caracterizado como sinal de Osiander, tá? E a vulva também vai ter um aumento significativo, que a gente já falou aqui em cima, que é da vascularização. Além disso, é importante a gente perceber que vai aumentar também a secreção vaginal. Mas assim, a gente tem que avaliar o que é secreção fisiológica e o que é secreção patológica. Muitas das vezes a paciente ela não entende isso e a gente precisa esclarecer para que não fique assustada, porque durante a rotina ou antes da gravidez, essa pessoa gestante tinha uma secreção que era uma secreção fisiológica reduzida, mas depois que gestou, essa secreção aumentou muito, e aí pode gerar ficar assustada, com medo, preocupada. Então, entende-se, né, enquanto profissional, você vai esclarecer que faz parte do processo de gestar, mas é importante avaliar. Cheiro, cor, presença de prurido ou não, tá? Em relação ao útero, o útero ele vai aumentar de peso, em torno aí de 1,2 kg, né? Ele vai suportar aí 5 litros, mais ou menos, no seu interior. Mas é ele sozinho, né? Ele com o bebê não, né? Junto com o bebê fica mais pesado, mas o peso do útero gestacional, ele pode ir aí até 1,2 kg, tá? O istmo, né? Se torna demasiado maleável, né?
tem o amolecimento e as mudanças de consistência, que já é um preparo para o trabalho de parto, porque vai haver a dilatação do colo do útero, né, durante o trabalho de parto. Então, quando a gente vai fazer o exame de toque lá na maternidade, a gente sente o colo mais fino, um colo mais maleável. É justamente um preparo local ali, durante toda a gestação, principalmente no final, para essa dilatação do trabalho do parto, né? Porque o corpo ele se prepara para o parto normal. Agora, se vai acontecer ou não, aí é outra questão. A gente também tem a rotação pélvica que ocorre à medida que o peso da pessoa à medida que o peso da pessoa gestante se distribui de forma diferente, né? Vai ter aí um equilíbrio gravitacional, vai apresentar uma lordose lombar, lateralização da marcha, que às vezes a gente fala, está andando igual uma patinha, né? Tudo isso para equilibrar o corpo da pessoa gestante ao seu centro gravitacional, né? Todas essas alterações são esperadas em relação ao processo de gestação, tá? E aqui eu trouxe as referências que foram utilizadas, né, para uma leitura mais aprofundada, para além do material didático. Essas foram algumas alterações, né, que a gente percebe durante a gestação e que às vezes traz queixas na consulta de pré-natal e que a gente consegue orientar, esclarecer, sem muitas intervenções medicamentosas. Algumas vão ser necessárias, mas é importante a gestante saber que isso faz parte. Eu só queria, rapidamente, falar de uma alteração aqui que eu não observei no slide, mas eu vou pontuar, que é sobre o edema, que é muito comum. O edema, ele apresenta geralmente dos segundo ao terceiro trimestre de gestação, que está relacionado mesmo à estase venosa causada pela pela progesterona, né, que a gente falou, da dilatação das veias. E aí, juntamente com isso, tem a compressão do útero às veias da pelve. E aí, isso faz com que haja edema nos membros inferiores. Lógico, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, com uma trombose venosa, que a gestante tem predisposição. A gente tem que fazer o controle da pressão arterial, porque o edema ele não é preditivo de uma pré-eclâmpsia, mas ele pode estar associado. Então, é importante também a gente verificar essas questões diferenciais do que está sendo fisiologia da gestação e o que está sendo um processo patológico. Mas é importante salientar para a gestante que esse edema, desde que seja fisiológico, é esperado, principalmente nesse período da gestação que eu citei, e que tem algumas medidas que a gente pode ter cuidado, né? Que é levar os membros, fazer atividade física, enfim. E aí outras questões que a gente já trouxe, a gente pode orientar também, tá? Então, obrigada e até a próxima.